crise de ansiedade não tem o poder de te matar. Toda crise de ansiedade, ela vem e ela vai. Do mesmo jeito que ela vem, ela também vai. O que você quer é não ter mais essas crises. Como que é o caminho da cura? Restaurando sua saúde física, sua saúde mental. Eliminando do seu subconsciente essa programação de medo que já está aqui instalada por causa de um trauma. É comum, Renata, eu perguntar assim, as crises de ansiedade começaram quando? Começaram depois que eu perdi meu pai, perdi minha mãe, meu avô, minha avó. Começaram depois da separação, depois do divórcio. As crises de ansiedade começaram depois da pandemia, começaram depois de um acidente, depois que meu pai me bateu. Então tem uma causa, tem uma origem. Enquanto você não for lá, nessa ferida emocional, nesse trauma é a cola da memória ruim. Enquanto você não for lá e tratar isso, simplesmente você vai continuar escrava dessa programação de medo que está aqui no seu subconsciente, te causando as crises de ansiedade, levando o seu corpo a um estado de alerta, sendo que não tem perigo nenhum, mas já teve. E aí esse perigo que já teve gerou uma programação de medo no seu subconsciente. Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast, queridos. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de ter aqui conosco um doutor, que ele não é só um neurocientista, ele não só é alguém que veio, e eu tive o privilégio de recebê-lo nesse período que ele está aqui no seu pós-doutorado aqui nos Estados Unidos. Ele está se especializando cada vez mais, mas ele é farmacêutico, trabalha com toda a área de mentoria de pessoas que estão vivendo ansiedade, não só por ele ter um conhecimento de causa, porque ele também foi alguém que teve ansiedade, foi curado disso. Então ele fala com uma propriedade única, não é só porque esteve numa sala de aula, mas é porque é alguém que viveu o problema na carne, na pele, né? Mas é aquela pessoa que já está influenciando, curando, sendo instrumento de cura na vida de milhões de pessoas, não são milhares, milhões de pessoas nas mídias sociais. Nós hoje temos aqui o privilégio de receber doutor Maurílio José. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso Anastasia Cast. Que honra te receber. Gratidão, pastora Renata, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E eu sempre digo o seguinte, o que mais me capacita hoje é estar levando cura para milhões de pessoas, Brasil e mundo afora. São milhões na mídia social, né? São mais de 2 milhões nas redes sociais. Que tremendo. De pessoas, de seguidores. E o que mais me capacita hoje é já ter passado por isso. Tem vários colegas da área de saúde que conhecem uma crise de ansiedade de ouvir falar, conhecem da teoria, dos livros, mas eu sempre falo, Renata, que só sabe o que é uma crise de ansiedade quem já passou por uma. É algo terrível, horrível. E nós vamos falar sobre isso aqui, porque ansiedade tem cura. Eu sou prova disso, meus pacientes se curam. E se você assistir esse podcast, colocar em prática o que nós vamos falar aqui, certamente você vai conseguir restaurar a sua saúde física e a sua saúde mental. Doutor, é assim, impressionante o número de pessoas, inclusive do exterior, da Europa, ao redor do mundo, Oriente Médio, pessoas têm te procurado com crises de ansiedades, problemas relacionados já como consequência de ter ansiedade, já estão desencadeando milhões de problemas, como eu contei aqui da minha fibromialgia, né? E eu estou abrindo isso aqui para vocês, queridos, justamente porque eu creio num Deus que usa, inclusive, o podcast aqui para me ajudar nessas questões. Sim. Doutor, o que tem acontecido? Por que as pessoas estão tão viciadas em medicamentos, em psicodrópicos, em milhões de coisas que, na verdade, parece que a coisa está piorando, né? Explica um pouquinho para a gente por que a sociedade anda tão doente. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que ansiedade em si é uma coisa natural, comum a todas as pessoas, né? Eu sempre falo que a crise de ansiedade... Existe a ansiedade como estado emocional, né? Um pouquinho antes de entrar aqui, me deu um friozinho na barriga, eu sou palestrante também, né? Antes de palestrar, semana passada, tivemos a graça de ir lá em Boston palestrar lá, e um pouquinho antes de subir no palco, dá um friozinho na barriga. O que é isso? Ansiedade, um estado emocional comum a todas as pessoas. Em algum momento da sua vida, por causa de trabalho, de relacionamento, de vida financeira, é comum você estar num estado mais ansioso ou menos ansioso. Isso é normal. Mas a ansiedade que nós vamos tratar aqui já é a ansiedade como doença. É um transtorno mental
que já vem carregado de sintomas, que já vem carregado de travas emocionais, que te impede muitas vezes de sair, de dirigir, que aí são as fobias, né? Fobia social, fobia, agorafobia, medo de gente, e por aí vai. Nós vamos falar sobre essas fobias também. Mas a chave, por que as pessoas estão sofrendo, por que isso se tornou praticamente uma nova pandemia mundial, especialmente depois da Covid, é justamente, Renata, a questão das pessoas não estar vivendo o hoje, o agora. As pessoas estão cada vez mais distraídas, inflamadas, e aqui eu vou dar uma informação: cura de ansiedade e depressão começa no seu intestino. Doutor Maurílio, ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque o sistema não quer que você se cure. O sistema quer que você continue com esse antidepressivo, quer que você continue com esse ansiolítico para dormir, que não está fazendo você dormir, está te desligando, esse remédio está desligando o seu cérebro, isso está te fazendo mal. Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui, mas a grande questão é isso: as pessoas estão cada vez mais distraídas, inflamadas e não vivendo o momento presente, né? Vivendo as suas emoções do passado e aí cada vez mais adoecendo a sua mente, sem saber o que está acontecendo. Doutor Maurílio, você falou uma coisa aí que me tocou aqui. Depois do Covid, porque existem, né, muitas cogitações que a própria vacina, ao invés de ajudar, acabou piorando uma série de coisas. Eu não sou da área médica, apesar de ter filha médica, né? Houve realmente um divisor de águas? Você sentiu que as coisas pioraram ainda mais? Muito, muito, muito. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que começaram a fazer o uso de remédio controlado para sentir uma paz, para voltar a dormir, para se sentir bem depois do Covid. Existe essa questão da vacina, está em estudo ainda, né? Existem alguns estudos que já trazem algumas evidências de efeitos colaterais dessa vacina, mas nada ainda cientificamente publicado, né? Mas a grande questão, Renata, é a questão emocional. 100% das doenças físicas, dor no corpo, insônia, até diabetes, pressão alta, depressão, 100% das doenças físicas são de origem emocional. Se você não cuidar das suas emoções, você tende a continuar adoecendo o seu corpo físico. E na pandemia, nós tivemos muito essa questão do terror, assim, com relação às notícias, com relação ao que a gente... Sensacionalismo. E isso tudo deixou as pessoas muito doentes emocionalmente. E pós-Covid, essa emoção continuou escravizando as pessoas. Covid passou, mas o medo de ficar doente, o medo de pegar alguma virose, alguma coisa, permanece adoecendo as pessoas. O senhor teve ansiedade, crise de ansiedade mesmo? Porque, assim, eu conheço pessoas que têm, nas suas crises de ansiedade, é algo, assim, muito dramático. É algo muito triste, né, doutor? O senhor passou por isso mesmo? Sim, e eu sempre falo assim que toda crise de ansiedade, não importa se é a primeira, se é a 10ª, se é a 15ª, a sensação de morte é a mesma, né? É aquele desespero, é você não saber o que está acontecendo com você, é um coração que muitas vezes acelera do nada, um bolo na garganta, uma sensação de falta de ar. Não é falta de ar. Anota isso aí, todos vocês estão assistindo. Se é para ajudar vocês, nós já vamos começar já, né, a glória, entregando aqui aquilo que é a instrução que precisa ser falada e divulgada para as pessoas. Crise de ansiedade não tem o poder de te matar. Vou repetir. Crise de ansiedade não tem o poder de te matar. Toda crise de ansiedade, ela vem e ela vai. Do mesmo jeito que ela vem, ela também vai. O que você quer é não ter mais essas crises. E como que é o caminho da cura? Restaurando sua saúde física, sua saúde mental. Eliminando do seu subconsciente essa programação de medo que já está aqui instalada por causa de um trauma. É comum, Renata, eu perguntar assim, as crises de ansiedade começaram quando? Começaram depois que eu perdi meu pai, perdi minha mãe, meu avô, minha avó. Começaram depois da separação, depois do divórcio. As crises de ansiedade começaram depois da pandemia, começaram depois de um acidente, depois que meu pai me bateu. Então tem uma causa, tem uma origem. Enquanto você não for lá,
nessa ferida emocional, nesse trauma. Trauma é a cola da memória ruim. Enquanto você não for lá e tratar isso, simplesmente você vai continuar escrava dessa programação de medo que está aqui no seu subconsciente, te causando as crises de ansiedade, levando o seu corpo a um estado de alerta, sendo que não tem perigo nenhum. Não tem perigo nenhum mais, mas já teve. E aí esse perigo que já teve gerou uma programação de medo no seu subconsciente. Doutor, tem cura? Tem cura. E a cura, como eu falei, a cura começa no seu intestino. Olha para você ver. Existe as pessoas, os pacientes que chegam até a mim, sempre relatam sentir uma angústia no peito. Do nada eu sinto uma angústia no peito. E aí eu vou falar uma coisa aqui, não sei se pode. Pode. Isso não é o capeta. Não é o capeta, isso não é o Satanás. Isso Olha, não é o inimigo, não é o demônio, gente. Isso é químico. Isso é metabólico. Tá te faltando um neurotransmissor, um hormônio para você se sentir bem. Uau. Serotonina, dopamina são neurotransmissores fabricados pelo nosso próprio corpo. 95% da serotonina, o hormônio do bem-estar, da felicidade, é fabricado no seu intestino. Seu intestino está inflamado por causa de açúcar, por causa de glúten, por causa de leite. Seu intestino está inflamado e logo não está produzindo a serotonina para você se sentir bem. E muitas das vezes as pessoas estão recorrendo a quê, Renata? A remédio controlado, que te anestesia, que te dopa. Eu, doutor Maurílio, não sou contra remédio. O remédio pode e deve sim ser usado, mas por um curto espaço de tempo, gente. Não aceite essa situação. Você não nasceu para ser escravo de remédio para o resto da sua vida. Escrava dessa programação de medo por algo que te aconteceu lá atrás. Não. A cura está em você desinflamar o seu intestino. A cura está em você arrancar daqui essa programação de medo que entrou a partir de um trauma de infância. Trauma, às vezes, lá que aconteceu lá ainda no ventre da sua mãe. Meu Deus. E que geraram aqui programações de medo, de abandono, de rejeição, que estão ativando as crises de ansiedade, levando você o tempo todo a um estado de perigo, sendo que não tem perigo nenhum. Tem pacientes que falam assim, doutor Maurílio, a minha vida nunca esteve tão boa. Eu, financeiramente falando, eu nunca estive tão bem. Hoje eu tenho um marido extraordinário, o meu marido me trata bem, eu tenho minhas filhas, eu tenho uma situação financeira boa, mas o seu subconsciente está sendo escravo dessa programação de medo, daquilo que te aconteceu lá no seu passado. O seu passado está causando esse estado de alerta o tempo todo no seu corpo. Eu tenho uma pergunta. Algumas pessoas que sabiam que o senhor estava vindo no programa hoje me fizeram perguntas e eu vou fazendo aqui. Se não tiver muito dentro do contexto, a gente guarda para no final do programa. Existem diferentes tipos de ansiedade e você poderia dar alguns exemplos e explicar a diferença entre eles, o TAG, ou fobia social, ou transtorno de pânico, etc. Porque parece que, dependendo da personalidade, do estilo de vida e tal, cada pessoa, aquilo se manifesta de uma forma. Depende de onde que está a trava emocional. Então, vou te dar um exemplo. Gatilho, né? Vou te dar um exemplo. O pai e a mãe discutindo. A criança chega com 6 aninhos de idade, fez um trabalhinho lindo e veio mostrar para o pai ou para a mãe. E o pai dá um grito com essa criança. O pai que deveria proteger, amar, o pai dá um grito com essa criança. Você não está vendo? Cala a boca. Você não está vendo que o seu pai e sua mãe estão conversando? Quando tem 2 adultos conversando, a criança tem que ficar calada. E essa criança, a partir daquele momento, com 6 aninhos de idade, acontece ali uma trava emocional na fala. Não fala isso A comigo, pessoa né? fica com medo de falar. Essa criança hoje tem 36 anos, professora, e tem dificuldade de falar em público. Isso é a história de uma paciente minha, real. E que dentro do protocolo ela identificou que a trava emocional de fala e que a gente chama de fobia social, fulano não gosta de ambiente. Não. Foi o grito do pai que travou essa criança desde aos 6 anos. Intimidou ela. E a partir dali, ela ficou com medo de falhar novamente em público. Então, quando a pessoa não conhece
o que está realmente por trás dessa fobia, né, desse tipo de ansiedade, a pessoa fica muitas vezes se entupindo de remédio controlado e achando que é a solução. Então, esses tipos de ansiedade, pânico é um tipo de ansiedade. Agorafobia, medo do momento presente, medo do que vai acontecer ali, né? Fobia social, medo de gente. Despersonalização é um tipo de ansiedade. É quando a pressão, o medo está tão forte dentro do corpo da pessoa que ela começa a se ver fora do próprio corpo. Então, é um tipo de ansiedade, despersonalização. Olha para você ver o nível que o ser humano está chegando de escravidão, podemos assim dizer. Aprisionamento. Aprisionamento. A ansiedade te aprisiona, te escraviza, ok? Mas tudo isso tem cura e nós vamos falar da cura também daqui a pouco, gente. Calma aí. É muito pesado. Existe viu? um tipo de ansiedade, gente, que está sendo, aqui nos Estados Unidos, eu já sei que já tem bastante, chama nomofobia. Celular, em inglês, chama mobile. O que é esse tipo de ansiedade? Quando a pessoa bate a mão nos bolsos, na bolsa, não vê o celular, ela está tão viciada naquilo. Meu Deus. Quando ela não vê o celular, o coração dela começa a acelerar. Ela começa a tremer. E ela começa a entrar num estado de perigo, de ameaça, de medo. Sabe por quê? Porque ela está longe do celular. E aí colocaram o nome desse tipo de ansiedade, nomofobia. Meu Deus. Então eu sempre falo o seguinte, esses nomes, despersonalização, fobia social, agorafobia, pânico, nomofobia agora, são nomes que acabam te colocando mais medo ainda. Não aceita esse rótulo. Não aceita esse rótulo. Não depende o tipo da ansiedade. Tem cura e a cura está em você restaurar a saúde do seu intestino e reprogramar a sua mente, tirar daqui toda essa programação de medo que está levando o seu corpo a esse estado o tempo todo de perigo, de ameaça. Como se você estivesse numa selva e a qualquer momento chegasse um leão. Totalmente, como se você estivesse num ambiente totalmente desprotegido. E muitas vezes essa não é a sua realidade, é o seu subconsciente que está fazendo você reviver essas emoções. E assim, ela se manifesta diferente em adultos, em crianças, em adolescentes, em idosos? Não tem essa diferenciação com relação à idade. Mas tem um ponto importante de se falar aqui, é a quantidade de crianças e jovens sofrendo com ansiedade, ultimamente. E uma das causas é a grande exposição à tela. As crianças estão deixando de viver o momento presente para ficar no mundo da imaginação e, enfim, dos pensamentos. E isso tem adoecido muitos jovens e crianças, infelizmente. Mas uma outra questão importante se dizer aqui, Renata, é que várias mães chegam até a mim falando assim, doutor Maurílio, minha filhinha de 6 aninhos de idade está virando para mim e falando assim, mamãe, meu coração está acelerando. A Bela tá. Eu tô com medo. Olha isso, gente, escuta isso aqui. Meu coração está acelerando e eu tô com medo. E aí, eu sempre falo para a mãe o seguinte, essa criança está com esses sintomas porque tem um adulto no ambiente e que está, de alguma forma, contaminando o ambiente. Essa criança está replicando um padrão de comportamento, de ansiedade, porque tem uma pessoa ali, um pai, uma mãe, tem uma pessoa ali com aquele padrão de comportamento. Então, a cura do seu filho depende de você se curar. Uau! A cura do seu filho depende de você se curar. Eu vou dar um exemplo disso aqui. A minha esposa, ela tem fobia de gato, ok? A minha esposa tem fobia de gato. Mas ela tem todo um histórico para ter essa fobia, né? Eles moravam numa casa muito pobrezinha e lá tinha um gato que criou no guarda-roupa dela e aquilo ela desenvolveu uma fobia, um medo, um nojo de gato. A ponto, Não gosto de gato também, não. Então, a ponto da gente estar num restaurante e ela ver um gato do outro lado da rua e acabar a paz dela naquele restaurante. Uai. Porque o gato estava do outro lado da rua, mas é fobia mesmo, gente. Fobia de crise de ansiedade por causa de gato, quando vê o gato. A minha filha nunca teve esse problema. Nós nunca tivemos gato em casa, até por causa da minha esposa. Mas a minha esposa falava tanto disso, repetidas vezes.
E a minha esposa tinha esse comportamento tão intenso de medo de gato que a minha filha acabou desenvolvendo também medo de gato. Mas a minha filha não tem motivo, mas ela replicou um comportamento da mãe. É só para vocês entenderem que às vezes que a crise de ansiedade do seu filho está relacionado ao ambiente, tem uma pessoa ali sofrendo com ansiedade e essa criança só está replicando um padrão de comportamento. Meu Deus, então quer dizer que a Bela está replicando o meu comportamento quando eu fico ansiosa. Eu falo justamente a mesma coisa, meu coração está acelerado. A pessoa que sofre com ansiedade, ela não tem só um padrão de comportamento em si. A fala dela é uma fala ansiosa, agitada, de medo, né? Não faz isso, não faz aquilo. E a criança está o tempo todo sendo exposto àquele padrão de fala, de comportamento, e ela tende a replicar aquilo ali, dos medos, os mesmos medos da mãe. A minha filha replicou e começou a ter fobia de gato por causa da mãe. E como que o senhor está tratando isso? Então, tem que tratar a mãe, né? Tem que curar as feridas da mãe. E aí a mãe curada, ela começa a fazer esse mesmo trabalho na filha. E aí, até pela idade da criança, de 6, 7, 8, 12, fica até mais fácil da mãe direcionar isso e ir restaurando a saúde dessa filha. Tem essa questão também nutricional do corpo, né? Como eu falei, dos hormônios, dos neurotransmissores, do intestino inflamado, que também é muito importante nesse processo de cura. Então é feito todo esse trabalho com a mãe de reprogramação da mente e nas feridas dela, curar essas feridas, trocar o significado da percepção que ficou dessa criança, né, machucada, ferida, trocar essas emoções e também o trabalho de desinflamar o corpo. E essa mãe agora vem com essa cura e vem fazendo o mesmo trabalho com a filha. Me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho então dessa coisa do intestino inflamado. Porque na minha casa, todo mundo tem que ficar se preocupando o tempo todo, ou ter um probiótico, ou um Sena, alguma coisa que vai auxiliar para o número 2. E eu acho que isso não é uma coisa só nossa. Eu acho muito comum e a maioria das pessoas que tem assim, uma alimentação meio desregrada vive um pouquinho disso. Sim. Quando o senhor diz que a cura para a ansiedade começa no intestino, explica um pouquinho a respeito disso para a gente, por favor. O intestino, ele é esse... 100% das doenças físicas são de origem emocional. E isso é muito sério que o senhor está falando, hein? 100% das doenças físicas são de origem emocional. Mas e aquela pessoa que já nasce com diabetes, por exemplo? Já nasce com uma doença física? Tem as doenças, mas isso é muito pouco. Vamos colocar 99 e 1%. Muito pouco. Muito pequeno, muito pequeno. Eu sempre falo como cristão, eu sempre falo o seguinte, Deus não fez a doença. Deus fez a saúde. E você foi gastando essa saúde com as suas emoções, com a sua alimentação, né, a sua má alimentação, com o seu sedentarismo. Então, tudo isso você está gastando a sua saúde. O intestino é o principal órgão relacionado às emoções. Porque 95% da serotonina, o hormônio do bem-estar da felicidade, é produzido no intestino. Vou dar um outro exemplo aqui, simples, gente, para vocês entenderem. Você acordou angustiada, cheia de medo. Você acordou angustiada, cheia de medo, preocupada, atrasada, ok? Do jeito que geralmente uma pessoa ansiosa acorda. Nervosa. E aí você está indo trabalhar. Está escuro, está frio. E você está caminhando no centro da cidade. Você está indo trabalhar, você está atrasada. Mas você acordou angustiada, cheia de medo. Do nada, você vê uma mulher com a criança pedindo esmola em frente a uma cafeteria. E mesmo angustiada, com medo, atrasada, você entra na cafeteria, compra um café com leite, um pão e manda o garçom entregar para aquela senhora e para aquela criança. E você segue o caminho, você sai da cafeteria e vai andando. Quando chega na esquina, você olha para trás, você vê aquele garçom entregar para aquela senhora, para aquela criança, aquele café com leite e aquele pão. Na hora, qual que é o seu sentimento? Quando você vê o garçom entregar aquele pão e aquele café com leite. Ah, doutor Maurílio, eu me sinto feliz. Mas você não estava angustiada? Você não estava cheia de medo agora? O que é que aconteceu no seu corpo para você sair de um estado angustiada, com medo, para um estado feliz? Você ativou a produção natural de ocitocina, considerado o hormônio do amor. Doutor Maurílio, eu tenho poder
para ativar essa química boa no meu corpo, para me sair de um estado ansioso, angustiante, de medo, e ir para um estado de felicidade plena, você tem esse poder. É a farmácia cerebral que eu falo sempre nas redes sociais. Então, são pequenos comportamentos seu que vai mudando a química do seu corpo e transformando um mal-estar, uma angústia, um medo, às vezes um desânimo, um cansaço, em uma felicidade plena. Esse comportamento, essa decisão, você tem o tempo todo. O tempo todo você está alimentando ou o seu eu curado ou o seu eu doente. Então, o intestino, gente, isso aqui é muito sério. Doutor Maurílio, como é que eu sei se eu estou com o intestino inflamado? Vou te falar aqui os sintomas e você me fala se você está com esses sintomas. Cabelo caindo, unha quebrando, cansaço, dificuldade para dormir, insônia, irritabilidade, nervosismo, manchas na pele, dor no estômago, diarreia, dificuldade. Tem que fazer cocô todo dia? Lógico, você come todo dia, você tem que fazer cocô todo dia. Isso é natural, tem que ser dessa forma. Então, todos esses dor de corpo, dor de cabeça, isso é sinal de inflamação. Se você tem alguns desses sintomas, você precisa desinflamar o seu intestino. Você precisa restaurar a saúde do seu intestino. No nosso intestino, Renata, nós temos uma colônia de bactérias. Nós temos mais bactérias no intestino do que células no nosso corpo. Uau! E basicamente funciona da seguinte forma, vocês todos vão entender. Eu cuido dessas bactérias para que elas cuidem de mim. O que é disbiose? Está muito na moda, tem falado muito sobre esse nome, né? O que é disbiose? É um desequilíbrio nessas bactérias. Quando eu tenho essa disbiose, essa inflamação, esse desequilíbrio, logo essa colônia de bactérias, que é a microbiota intestinal, ela não vai cuidar de mim. Ela não vai produzir os neurotransmissores que precisam ser produzidos. 50% da dopamina é produzida no seu intestino. Dopamina é o neurotransmissor da coragem. Não te falta coragem, te falta dopamina. Eu falei, não é o inimigo, não é o capeta, não é o satanás. Esse desânimo, esse cansaço, gente, é metabólico, você vai se curar. Isso aí é terrível, né? Parece que as pessoas espiritualizam tudo. E aquilo que tem que ser tratado acaba deixando o espiritual pior. Porque se você está bem fisicamente, espiritualmente flui. Uma coisa que eu preciso falar, coisa que eu preciso falar para todos vocês. Deus não vai fazer a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Anota isso. A sua cura, ela já está pronta. Você só precisa acessar ela com comportamento, com decisões, perdoando, ressignificando. Gente, não duvide disso que eu estou ensinando para vocês. Melhorando a sua alimentação. Dá para ficar sem o açúcar? Não dá. Mas açúcar, glúten, leite, isso está causando a inflamação no seu intestino. Assim como café a todo momento. Café não é água. Café é estimulante do sistema nervoso central. Então, eu amo um café, mas tem horário para tomar esse café. Não dá para ficar tomando café toda hora, achando que isso não vai te fazer mal. Está atrapalhando o seu sono. Outros alimentos industrializados, o refrigerante, né, o próprio álcool, não existe dose segura de álcool. Qualquer dose de álcool no seu corpo vai te inflamar. Vai inflamar o seu cérebro, vai inflamar o seu intestino. Não então, existe dose segura de álcool. Só a eliminação do álcool já ajuda muito, né, doutor? Demais. E aí o que você faz? Você vai fazer o seu melhor. Não tem que, nunca mais eu vou comer açúcar, não, mas vai diminuindo. Você sabe que faz mal, vai diminuindo. Vai para uma alimentação mais natural possível. Uma pesquisa recente aqui nos Estados Unidos revelou que o agrião é o alimento com mais propriedades antidepressivas que existe. Uau. E aí descobriu que todas as folhas mais verdes, mais escuras, verdes escuras, elas também têm essas propriedades antidepressivas. Então, o agrião, a selga, o espinafre, a couve. E aí coloca... Eu amo couve. Então, coloca um azeite ali, que é uma gordura boa para melhorar a saúde do seu intestino, uma gordura boa para o seu cérebro, azeite de oliva. Então, abacate, eu amo abacate. Abacate tem uma gordura extraordinária. Salmão tem muito ômega 3. Então, são pequenos ajustes que você vai fazendo no seu comportamento, não tem, não? Na sua alimentação. Atum Tilápia eu gosto. Atum eu gosto também. Salmão, não. Atum tem, sardinha tem. As carnes, de forma geral... Carne é bom, então. Sim.
Sim, né? É um aporte proteico que o nosso corpo precisa. E também carne vermelha, por exemplo, tem muita vitamina B12. Eu sempre passo para meus pacientes suplementar a vitamina B12. Tem pessoas que chegam até a mim com quadro depressivo e a gente começa a suplementar a vitamina B12 sublingual e a pessoa, o ânimo, a energia da pessoa volta. Porque não era depressão, era a falta dessa vitamina B12 que causava nela sintomas parecidos com o da depressão. Existe um outro suplemento chamado vitamina D. Existe uma relação direta. Por que em países frios, onde quase não incide o sol na maior parte do ano, é onde que tem os maiores quadros de suicídio, de depressão? Por causa da vitamina D, que o sol ativa essa produção no nosso corpo. Então, tomar sol, suplementar a vitamina D é outra coisa que vai restaurar tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental. Existe, assim, alguma fórmula que nós poderíamos fazer meio que intensa para desintoxicar o intestino? Então, são coisas simples, como eu falei, mas basicamente, para desinflamar esse intestino, desintoxicar esse intestino, primeira coisa, a água. Não existe saúde intestinal sem água. Quanto de água, doutor Maurílio? 1 litro para cada 20 quilos de peso. Pesa 60 quilos, 3 litros de água. Pesa mais de 60 quilos, toma 4 litros de água. Segunda coisa é fibra. Fibra. Lá em Gênesis 1:29, gente, a palavra fala assim para a gente se alimentar com... Está escrito ali o que é para comer. Frutas, sementes, vegetais. Então, sementes de chia, de linhaça, de abóbora, psyllium, que é uma fibra também, se encontra em lojas de produtos naturais. Os probióticos, né, kombucha, chucrute, kefir. Então, tudo isso vai alimentar o seu intestino e vai desinflamar esse intestino. E a comida mais natural possível. O docinho deixa para depois do almoço. Esse pico insulínico com o doce, ele causa inflamação também. Então, se tiver que comer um doce, dê preferência para comer esse doce depois do almoço. É o melhor horário para comer esse docinho, sem causar esse pico insulínico, sem causar essa inflamação. Então, se a primeira refeição do seu dia, seja de manhã ou seja na hora do almoço, tem gente que faz jejum na parte da manhã, você já está logo colocando para dentro do seu corpo um doce, você está causando esse pico insulínico e essa insulina, ela vai causar inflamação no seu corpo. E eu achava que se você tiver aqui, por exemplo, a gente que gosta muito de doce aqui em casa, eu achava melhor horário é levantar de manhã até em jejum comer doce, porque aí eu tenho o dia todo para gastar aquela energia, né? A pior coisa que você pode fazer com o seu organismo é esse, comer doce. A sua primeira refeição do dia, ela precisa ser a refeição mais nutritiva possível. Então tem que ter um aporte proteico, bastante proteína, tem que ter folhas, tem que ter salada, tem que ter azeite. Essa é a primeira refeição, ela precisa ser mais nutritiva possível. E a pessoa que detesta azeite, igual eu, tem alguma coisa que a gente poderia colocar, substituir? Substituir? Porque eu não gosto do gosto. Eu vi que você não gosta de azeite, eu vi que você não gosta de salmão. Suplementa ômega 3. Frutos do mar, eu não sei por quê, doutor. E eu acredito que devem ter pessoas... Eu sou mineira, né? Da roça. Então... A gente gosta daquelas coisas de roça, até o churrasco, né? Carne, vaca, boi. Então, eu não fui muito chegada em comer coisas de cidades litorâneas, que é caranguejo, camarão, peixes no geral. Se a pessoa não gosta muito de alimentos, frutos do mar. Suplementa ômega 3. Ômega 3. É uma gordura boa na dosagem de 1.000 miligramas, tanto DHA quanto EPA. Um comprimido depois do almoço todos os dias. Para sempre, doutor Maurílio. Eu sugiro que seja. Esse ômega 3, ele tem essa ação anti-inflamatória, vai proteger o seu cérebro contra Alzheimer, contra demência. Então, assim, são suplementos que eu considero básicos, assim como o magnésio, né? Assim como a vitamina D3 com K2, sempre suplementa a vitamina D3 com K2. Especialmente essas três. São suplementos essenciais para a sua vida, não só para você se curar de ansiedade, depressão, mas para a sua vida. O magnésio, por exemplo, ele participa de mais de 300 reações químicas no seu corpo. Melhora seu sono. Eu estava passando mal com o magnésio. Será que eu estava tomando errado? Ele me dava, assim, meio que um amargor na boca, sabe? À noite. E dizem que o magnésio é tão bom para ajudar num sono de qualidade. Sono, diminui os sintomas de ansiedade, melhora a sua concentração, seu foco, sua memória, o magnésio. Melhora a sua pressão sanguínea. Tem vários tipos, né? Porque tem o malato.
tem o magnésio só para... Eu sugiro sempre fazer manipulado, fazer os 3 principais. Ah, manipular. Glicina, treonato e o dimalato. 150 miligramas de cada um, comprimido depois do café da manhã. Tome essa cápsula desse magnésio com a refeição. Então, depois do café da manhã e um comprimido depois do jantar. O principal para ajudar no sono é qual? Qual deles? O magnésio pode inserir aí a melatonina. Isso tudo que nós estamos falando, gente, não é medicamentos. São suplementos que só vão te ajudar, não tem efeito colateral, só vão ajudar a restaurar a sua saúde física, sua saúde mental. Então, melatonina, às vezes pode suplementar também o ashwagandha, que também é um suplemento extraordinário para melhorar o sono. Mas o magnésio com a melatonina já ajuda muito, muito mesmo. O magnésio, assim, ele deu um amargor na boca, mas eu dormi assim, foi maravilhoso. Porque eu acho que a qualidade do sono tem atrapalhado muito, né? Ansiedade conectada com... Essa cura que eu falo da ansiedade, ela tem um preço. Gente, mas vale a pena, porque a ansiedade te aprisiona demais. Ansiedade, eu sempre falo assim que, como eu falei no início, né? Só sabe o que é uma crise de ansiedade quem já teve. É muito comum quem está sofrendo com ansiedade, Renata, virar para mim e falar assim, doutor Maurílio, depois que essa ansiedade chegou, depois que esses medos chegaram na minha vida, parece que não sou eu mais eu. Eu olho no espelho, eu não me reconheço mais. Ela te limita, ela te aprisiona, ela te escraviza. Quantas pessoas com medo de sair, de dirigir, tem carro, tem habilitação, mas aquela fobia, aquele pânico te impede você de dirigir o seu próprio carro. Pessoas com medo de viajar, pessoas com medo de avião, pessoas com medo de andar de ônibus, de metrô e por aí vai. Gente, pessoa que sofre com ansiedade, ela literalmente está numa prisão. Então é um preço que você paga, mas que vai valer muito a pena, porque você vai ter sua vida de volta. Diferente do remédio controlado, que vai te trazer alívio por um momento. Por um momento. É muito comum eu encontrar pessoas que estão tomando remédio controlado há 5, 10, 20, 30, 40 anos, gente. O remédio não te cura, o remédio é só para trazer alívio em alguns dos sintomas. Assim mesmo, quantos pacientes relatam começar a tomar o remédio controlado e os sintomas muitas vezes piorar por causa de efeito colateral de remédio, está na bula. Tem um remédio, eu quero falar isso aqui, Renata, chamado Zolpidem. Meu Deus! É um remédio para dormir. É um remédio para dormir, certo? E tem várias pessoas tomando isso no Brasil e no mundo afora. Esse remédio, ele é um hipnótico. Ele é um alucinógeno. Esse remédio, ele desliga o seu cérebro na marra. Eu, doutor Maurílio, não sou contra o remédio. Mas se você pegar na bula do Zolpidem, a própria bula fala assim, ó, tomar com segurança por no máximo 4 semanas. Tem pessoas tomando esse remédio há 4 anos. Tem pessoas que têm que tomar um Zolpidem para dormir e outro para acordar. Tem pessoas que durante a noite ficam com sonambulismo por causa desse remédio. Durante a noite, dormindo, acorda para comprar as coisas na internet por causa de efeito colateral desse remédio. Então, assim, eu não sou contra remédio, eu não estou falando mal de remédio, eu só estou falando uma verdade que ninguém te conta. Está na bula do próprio remédio, tomar com segurança por no máximo 4 semanas. Não tolere essa escravidão de remédio, Rivotril, mirtazapina, clonazepam, prazolam, Zolpidem, dessas drogas para dormir. Você não está dormindo, você está sendo desligada. Quando você vai fazer uma cirurgia, só para vocês entenderem... O trazodone é disso também? Só para... Não, ele já tem um efeito um pouco diferente. Mas ele desliga? Desliga também. Quando você vai fazer uma cirurgia, você entra na sala de cirurgia, o médico vem, começa a conversar com você e coloca um remedinho dentro da sua boca. Daqui a poucos segundos, você apaga, você desliga, você acorda depois, horas depois da cirurgia, sem se lembrar de nada que acontece. É exatamente o que o Zolpidem está fazendo. Gente, como assim? Você vai desligar o seu cérebro toda noite e isso não vai te trazer um problema lá na frente. Não tem como isso. Você está tomando um remédio que está te literalmente desligando. Ele te mata e você ressuscita. Exatamente. Ele desliga o seu cérebro, você apaga. Esse trazodone, quando a médica me recomendou, na época eu estava com depressão muito forte e eu não conseguia dormir. E aí
Teve um dia que eu tomei meio. Eu literalmente dormi 19 horas seguidas. Aí, no outro dia, eu falei, eu vou tomar um quarto. Chega num ponto, tipo, 20, 30 minutos que você tomou ele, sua língua, você não consegue mais conversar. Que é uma loucura. É uma droga. É vendido na drogaria. Literalmente é uma droga, precisa de receita, tem efeito colateral. Então, o que eu estou alertando vocês aqui? Eu estou tomando o Zolpidem. O que eu vou fazer aqui agora, pelo amor de Deus? Você vai buscar ajuda para você se libertar dessa droga. Você vai restaurar a sua saúde física, a sua saúde mental. Você vai na causa do problema. Em Salmos 4:8, a palavra da verdade, nós estamos aqui com o público cristão, certo? Certo. Salmos 4:8, a palavra da verdade fala assim, ó, em paz me deito. Em paz me levanta. E logo pego no sono. Aleluia. E logo pego no sono. Tem uma causa por você não estar dormindo. Essa ansiedade não começou do nada, esse coração não está acelerando do nada, tem alguma coisa acontecendo. E você precisa buscar conhecimento, você precisa buscar ajuda para você se libertar disso. Não é se dopando. Doutor Maurílio, o antidepressivo então não vai me curar? Não, ele te anestesia. A dor, a ferida, está sendo jogada para debaixo do tapete. Anos depois, você continua com aquela dor, com aquela ferida. Você precisa curar essa dor, essa ferida. Aí sim você vai se curar de vez e ter a sua vida de volta. Uma pergunta. Para mim, que tem TDAH, a ansiedade tem a ver também? Por exemplo, as pessoas sabem, sofro com esse multifoco. Eu penso 40 coisas ao mesmo tempo e tenho todos os sintomas. Esqueço coisas nos lugares, começo a falar uma coisa, falo, gente, o que eu estava falando mesmo aqui? Eu já estou lá no outro lugar. Se eu vejo passarinho voando, eu já desfoquei daquilo, já estou voando com passarinho. Então, eu comecei a tomar um medicamento para melhorar o foco, que se chama Venvance no Brasil. É uma dose muito pequena, de 10 miligramas, mas eu tomo diariamente. Me fala um pouquinho disso, doutor, porque eu acho que tem muita gente aí que talvez, principalmente com essa síndrome do pensamento acelerado, também pode estar achando que é igual água. Você pode ficar tomando Venvance assim. O que é o entendimento que todos nós precisamos ter? Droga é droga. E ela vai te cobrar um preço, tem um efeito colateral. Especialmente, nós estamos falando aqui de uso prolongado, gente. De uso prolongado. Tá, doutor Maurílio, mas o que eu faço? Eu só estou funcionando bem com o Venvance ter me ajudado a funcionar bem. Sem ele, tá difícil. Começa a se questionar. Onde que começou essa inquietação, essa falta de foco? Essa maneira de funcionar? Por que eu funciono assim? Totalmente pensando em 1000 coisas. O que me aconteceu que me deixou funcionando dessa forma? Começa a questionar, porque hoje, já se sabe, a neurociência trabalha muito isso, a questão da neuroplasticidade. O que significa isso? Você pode moldar o seu cérebro a se comportar. Você pode se comportar de forma diferente. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena, porque você vai se libertar da droga. Então é se questionar por que eu funciono assim. Por que eu me preocupo tanto com as coisas? Por que eu tenho esse perfeccionismo? Isso vem da onde? De onde surgiu essa cobrança? Porque hoje eu estou tranquila, mas lá atrás talvez o papai te cobrava, a mamãe te cobrava. E hoje quem está te cobrando o tempo todo é o seu subconsciente, porque ficou a programação de cobrança. Então dá para ensinar o seu cérebro a se comportar de uma maneira diferente, para você, num primeiro momento, depender menos da droga e daqui a pouco não precisar mais dessa droga. Quem está entendendo? Caso contrário você não faça, daqui a pouco você vai precisar, acontece o contrário. Cada dia mais você precisa mais da droga. O meio comprimido já não faz mais efeito, porque você não está indo na causa do problema. Você prefere delegar a responsabilidade para o Venvance. Não, o Venvance vai fazer por mim o que eu preciso fazer. Não vai. Daqui a pouco, meio não resolve, 1 não resolve, 2 não resolve. Não, 20, 30. 20, e o sistema está aí para isso, te vender remédio. Existe uma poderosa indústria farmacêutica que está amando você ficar cada vez mais escrava dessas drogas milagrosas. E você pode falar com muita propriedade, porque também é formado em farmácia, né? Então, conhece muito bem dessa parte química. Me diz uma coisa. Quais são os alimentos mais terríveis da nossa saúde que o senhor colocaria assim, vamos colocar top 10, se tiver que chegar lá, se conseguir chegar nos 10 piores alimentos que tem que ser eliminado, não é amanhã não, é hoje. Para ontem.
Então, eu vou pegar esses top 10, vou diminuir, vou colocar só para 2. Meu Deus. Açúcar e glúten. Senhor, Fuja disso. Agora eu vou fazer igual a Ana Maria Braga, enfiar debaixo do negócio. Fuja disso, açúcar e glúten. Doutor Maurílio, não é fácil? Eu sei, açúcar vicia mais que cocaína. As formiguinhas de plantão aí, gente. Mas diminui, gente. Diminui, isso está matando o seu cérebro, isso vai te causar um Alzheimer. Existem expectativas agora na neurociência, enfim, estudos, que falam que Alzheimer, talvez você está nos assistindo aqui, conhece algum vovozinho, vovozinha que está sofrendo com Alzheimer, certo? Alzheimer vai começar a andar nas pessoas da nossa idade, não é vovozinho, vovozinha não. 40, 45 anos. Eu tô anos. um pouquinho assustada com essa sentença, porque eu tô no esquecimento. Calma. Tem hora que eu chego lá em cima e fica assim, eu vim aqui pegar um negócio, principalmente quem tem casa grande, né? Você fica, oh meu Deus, quem que sobe lá em cima? Tá lá, tá lá. Alzheimer é açúcar. Eu esqueço tudo. No cérebro. É? Esse açúcar é açúcar no cérebro. Esse açúcar está causando pico insulínico e está aumentando sua pressão arterial. As pessoas acham que é o sal. Não, o vilão da pressão alta é o açúcar, é a inflamação, é a insulina alta. Então, a estratégia, gente, existe um livro... Não, peraí, deixa eu só entender. Vamos em gotas... Homeopáticas? Homeopáticas. O senhor está me dizendo que se eu como muito açúcar, eu fico muito esquecido? Ou esquecida? O açúcar, ele tem um poder inflamatório, não só no intestino, mas diretamente no cérebro. Diretamente no cérebro. Açúcar, essa inflamação que nós falamos no intestino, a vilã é o açúcar. Eu não sabia que o cérebro pode ficar inflamado. Totalmente. Inflamado, intoxicado, totalmente. Existem, nós podemos falar disso aqui daqui a pouco, existe uma proteína chamada BDNF no cérebro. E essa proteína que os nossos neurônios precisam para se manter vivo, para construir novas trilhas neurais. Lembra da neuroplasticidade? Não quer dizer que eu estou me funcionando assim a vida toda por causa de coisas que me aconteceram na minha infância, na minha adolescência, e deixar eu funcionando assim, agitada, resolvendo muita coisa ao mesmo tempo, porque existia uma pressão, um medo dentro de casa. E eu estou com aquela programação até hoje. Eu não saí daquela programação. Agora, você vai aceitar um rótulo, eu tenho TDAH. Eu tenho nada. Você é filho amado de um Deus vivo que te fez imagem e semelhança dele. Vai restaurar essa saúde, vai questionar o seu comportamento, vai melhorar a sua alimentação, desinflamar o seu intestino. Para de achar que um remédio vai fazer a sua parte. Não vai, você tem que se movimentar. Então, nós falamos... Às vezes a pessoa está tomando um remédio para melhorar a memória e está aí comendo doce todos os dias, né? Está só adoecendo. O glúten é uma proteína que está no trigo. O trigo da nossa época, infelizmente, não é o mesmo trigo da época de Jesus, totalmente modificado, contaminado. E existe uma proteína ali chamada glúten que nenhum intestino humano tolera. Uns mais, uns menos. Não sei se você já ouviu falar, alguém falou assim, eu tenho intolerância ao glúten. Todos nós temos, em algum grau. Se você tem muita rinite alérgica, se você tem uns carocinhos aqui no braço, alergia, muita dor no corpo, cansaço, fadiga, tira o glúten 7 dias para você ver o que acontece. O glúten está no pão, no biscoito, no bolo, no macarrão. Tem macarrão sem glúten. O glúten é essa proteína que o nosso intestino não digere. Então, é isso. E alimentos industrializados de uma forma geral. Então, vamos para 3 alimentos que você falou. Açúcar, glúten e alimentos industrializados de uma forma geral. E aí a gente incluiu o álcool, não existe dose segura de álcool. Doutor Maurílio, não consigo ficar sem açúcar. Seja mais esperto que o diabo. Vamos falar de diabo aqui, né? Seja mais esperto que o diabo. Crie estratégia, come esse docinho que você gosta depois do almoço, depois que você já nutriu o seu corpo. Nutriu o seu corpo. As suas células, elas precisam de vitaminas e minerais. Aí eu te pergunto, qual a vitamina e mineral tem num pão? Nenhum. Gosta de um pão? Vai lá dentro do pão, coloca ovos. O alimento mais nutritivo do mundo, depois do leite materno, é ovo. Coloca carne moída. Coloca proteína nesse pão. Seja esperto. Não fica brincando com a sua saúde, gastando a sua saúde que Deus te deu, não. E achando que a conta não chega. A conta chega. E na hora que chegar, você vai reclamar para Deus. E aí a gente pode incluir mais um alimento aí, que é o óleo vegetal, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, né? Isso depois
Depois que esses óleos surgiu o infarto. Não existia infarto, né? Surgiu o infarto, o câncer, essas doenças, tudo é dessa maternidade, é desse açúcar, enfim. E também do estresse, dessa vida agitada que a gente fica, né? Então, assim, os óleos têm que ser eliminados. Qual o melhor óleo Para cozinhar? Para cozinhar. Porque o gosto do óleo de coco é terrível, né? Banha de porco, óleo de coco, azeite. Banha de porco, óleo de coco, azeite são os principais. E o óleo de coco agora já encontra sem sabor, né? Que não dá aquele sabor. Sim, tem o sem sabor. O pessoal não falava muito de glúten há uns 20 anos atrás. E aí a justificativa que as pessoas dão, né, normalmente, para não tirar o glúten, principalmente quem gosta muito de pão, de macarrão, de carboidrato, eles falam assim: ah, mas meus avós comiam, nunca teve falando nada de glúten, todo mundo tem saúde, todo mundo vive 80, 90, 100 anos. Por que que a narrativa sobre o glúten ficou tão acentuada nos últimos anos? Existe um histórico todo que existe vários documentários aí sobre o glúten, mas existiu uma fase ali da indústria que modificou esse trigo completamente. E esse trigo modificado, totalmente alterado, ele veio com essa carga enorme dessa proteína que o nosso intestino não digere, simples assim. Ok. E o que a gente precisa pensar, Renata, é que assim, o mundo tem seus interesses, gente. O mundo tem seus interesses. A indústria farmacêutica, ela não quer a sua cura. Acorda, tu que dormes. Ela quer continuar te vendendo remédio. Quanto mais Rivotril você tomar, melhor é para ela. Melhor para ela. Do mesmo jeito, a indústria alimentícia. Se ela puder injetar um remédio no boi, na vaca, para esse boi e vaca dar mais carne, dar mais leite. Gente, é um absurdo. Vaca, há muitos anos atrás, dava 10 litros de leite, 20 litros de leite. Hoje tem vaca dando 80, 100 litros de leite, à base de remédio. O leite, na nossa época, ele tinha que ser tirado da teta da vaca de manhã e tomado no mesmo dia. Você é de Minas Gerais, deve conhecer um pouquinho sobre isso. Você tinha que tomar o leite no mesmo dia, senão estragava, apodrecia. Hoje o leite fica 60 dias em caminhão, em supermercado, até chegar na sua mesa. 60 dias. Por quê, doutor Maurício? Como assim? A vaca agora está fazendo um leite que dura mais tempo, não estraga? Né? Não, gente. É a indústria que coloca remédio, coloca formol. O mesmo formol que é colocado no defunto, porque ele morre e o parente mora longe e tem que conservar o corpo mais tempo, é o mesmo formol que é colocado nesse leite para ficar 60 dias no supermercado, para depois você tomar esse leite. Esse leite está modificado, contaminado. Então, assim... Nossa, então assim... Nós não vamos fazer um terrorismo aqui, mas basicamente, come comida natural, comida que Deus fez, na medida que você tiver condições. Então, ovos, arroz, nós não estamos falando de restrição gera compulsão. Arroz, feijão, carne, legumes, verduras, frutas com casca e tudo, né? Ali tem muita fibra, as fibras que o nosso intestino precisa para restaurar. Não esquece da água. Não existe saúde cerebral e saúde intestinal sem água. Não negligencie a água. Doutor Maurílio, eu tomo água quando eu estou com sede. Quando você está com sede, o seu corpo está dando um sinal que ele já está desidratado. Apenas 2% de desidratação, o seu cérebro começa a não funcionar direito. Sua memória, seu foco. Ah, minha memória é ruim. Gente, Deus não faz nada ruim. Eu sei que não está tomando água, criatura. Vai tomar água, coloca o seu litrinho de água. Leva isso a sério, gente. Não existe saúde cerebral e saúde intestinal sem água. Só que as pessoas estão tomando refrigerante, né? E tá tudo bem, refrigerante é ótimo. É ótimo? Ótimo, ótimo. Ideal, é o alimento ideal para você desenvolver um câncer. Existe mas depois as pessoas vão reclamar para Deus. Por que o câncer chegou? Gente, a conta chega. Não brinque com isso. Existe um pH sanguíneo ideal para que desenvolva um câncer no seu corpo. O pH do sangue é 7,34 em média, ok? Mais ou menos o pH da água, 7,5, uma água de boa qualidade, o pH é 7,5. O pH ácido, o pH do refrigerante é 2,3, 2,5. É o pH ideal para desenvolver câncer e outras doenças no seu corpo. Me diz uma coisa, a Coca Zero, que a gente não tem tanto costume aqui em casa, mas a gente toma. Ela é
pior ainda ou é a mesma coisa em termos de pH no sangue? Porque ela não tem um açúcar, né? O pH é a mesma coisa, só não tem o açúcar, mas vai ter um outro adoçante que também causa o pico insulínico da mesma forma. Então também causa inflamação. Causa também o pico insulínico. Causa da mesma forma. O que você faz? Diminui, gente. Você sabe que faz mal, diminui. Já é um hábito da família, né? Então vai diminuindo isso, não tira de forma brusca, até porque não vai conseguir. Mas vai diminuindo isso, vai trocando, vai colocando uma água ali. Tomou um copo de coca, tem que tomar 32 de água para neutralizar os efeitos nocivos daquela coca. Um copo de coca, 32 de água. Mas vai tomando mais água, ninguém vai conseguir tomar 32 de água, né? Mas vai tomando mais água, vai tendo mais consciência de que a sua saúde depende disso. E a sua parte Deus não vai fazer. Eu nem estava na nossa pauta, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, eu até troquei o meu café pela água, porque eu tô me sentindo péssima aqui nesse negócio de ficar tomando café. Quem toma muito café fica muito nervoso, não fica, doutor? Agitada. Café é estimulante do sistema nervoso central. Você está estimulando o seu cérebro. E se a gente é agitada, não pode. Seu cérebro já é agitado, você está estimulando ele mais ainda com cafeína. E é uma droga, né? Se torna como se fosse um efeito de uma droga. O café é gostoso, o café é legal, mas, por exemplo, se você tomar esse café... Olha que interessante, gente. Se você tomar esse café logo quando amanhece, você está interferindo na produção natural de cortisol do seu corpo, que acontece por volta de 7, 7 e meia da manhã. Por volta de 7 e meia, 8 horas da manhã, o seu corpo dá um pico de cortisol. Isso é saudável. Cortisol é o hormônio do estresse, é o hormônio da ação, da coragem. Muitas vezes a pessoa fala assim, acordei, não estou com ânimo nenhum para fazer nada. Está faltando o quê? Cortisol. Esse cortisol, que à noite atrapalha o seu sono, durante o dia você precisa dele. Só que se você acorda já perfeito, é a gente que está atrapalhando. Se você já acorda tomando café, o que você está acostumando? O seu cérebro se despertar através de um estimulante, da cafeína. Aí você bagunça o pico de cortisol que aconteceria normalmente por volta de 7 e meia da manhã. Tem gente que acorda 2, 3 horas da manhã do nada, acorda 2, 3 horas da manhã. O pico de cortisol está acontecendo 2, 3 horas da manhã. O seu cérebro está entendendo que 2, 3 horas da manhã já é 7 e meia. Porque você está bagunçando o seu relógio biológico, o seu ciclo circadiano. Por causa de celular, que você fica até altas horas da noite olhando a tela de celular, tablet, computador, bloqueia a sua glândula pineal, que produziria naturalmente a melhor melatonina que existe. Não é a da farmácia. Aqui nos Estados Unidos a gente tem essa vantagem de ter melatonina disponível a qualquer momento, a qualquer lugar, de 5, 10 miligramas. No Brasil não. Só dosagens baixas, a Anvisa liberou. Mas mesmo assim, a melhor melatonina... No Brasil é só quantas? Só dosagem baixa ou manipulado. Você consegue manipular uma dosagem maior, mas nas farmácias, eu acho que é no máximo 1 miligrama, ou 0 alguma coisa. Sério? É uma dosagem bem pequena. Aqui no Amazon, nesses lugares é 10. Acha de 5, 10, Mas a melhor melatonina que existe é aquela que o seu próprio cérebro produz, se você não atrapalhar, se você não ficar até altas horas olhando para celular, tablet, computador, televisão, porque a tela desses aparelhos eletrônicos, à noite, vai bloquear a sua glândula pineal, que não vai produzir a melatonina que você precisa. O cortisol, como que você equilibra isso? Porque o excesso do cortisol causa o estresse, que causa também disfunção autoimune, doenças, um monte de coisa. Não existe um suplemento que possa te ajudar a equilibrar o nível de cortisol, né? Existem suplementos que vão melhorar o seu sono. Então, o melhor caminho para você regular o seu cortisol é sono, né? Controlar o estresse, atividade física e alimentação. Não tem outra receita. Mas o que as pessoas fazem? É mais fácil eu pegar um remédio aqui que ele vai me acalmar. Mas o problema está sendo empurrado para debaixo do tapete. Então, eu sempre falo, regular o seu ciclo circadiano, o seu relógio biológico, é através de rotina. Você precisa estabelecer uma rotina de cura, uma rotina de saúde. Isso não vai servir só para esse momento. Isso vai evitar lá na frente um câncer, um AVC, um infarto, vai evitar lá na frente um Alzheimer, uma demência, né? Porque essa bioquímica totalmente desregulada no meu corpo, ela vai me causar doenças lá. Gente, a conta chega. E depois não precisa reclamar para Deus, porque Deus está lá em cima falando... Lá em cima não, Deus está em nós falando assim, meu filho, minha filha, não foi eu. Foi aquele monte de refrigerante que você tomou. Você foi avisado, eu mandei meu filho lá para avisar vocês continuaram fazendo.
Então vai diminuindo, gente. Investe na sua saúde, vale a pena. Vale a pena. Qual seria, assim, doutor, o café da manhã ideal? Porque eu já me percebi, eu não sei vocês aí de casa, que eu já me percebi cometendo grandes erros. Eu levantar de manhã, tomar um copaço de café com açúcar mascavo, já errei aí. Você tem dois erros ali, o açúcar e a cafeína. E ainda tomo vai e vence, né? Ainda toma a droga. Mas o que eu falo para você e para todos que estão nos assistindo? Gente, começa fazendo o seu melhor na condição que você tem agora. Enquanto você não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Entendi. É aos pouquinhos. Então, por exemplo, acordou, a primeira coisa que você tem que fazer é 600 ml de água. Você dormiu, mas o seu corpo durante a noite ele trabalhou e trabalhou muito, fez reparação celular, ele desintoxicou o seu cérebro. Acontece, quando a gente está dormindo, acontece uma faxina no cérebro, no intestino. Como é que faz faxina, Renata? Usa o que para fazer faxina? O que mais se usa para faxinar? Água. Pronto, seu corpo gastou muita água. Você já acorda desidratado. Tem gente que acorda e não toma água, já vai direto pro pão com manteiga. Porque é hábito. É hábito. Ah, meu pai teve diabetes, teve pressão alta, eu também vou ter. Só se você continuar tendo os mesmos hábitos que você aprendeu com papai e mamãe. Quebra essa maldição, é a sua casa, faça diferente. Vai atrás de informação. Hoje, Oséias 4,6 fala assim, o meu povo está sendo destruído, está morrendo por falta de conhecimento. Hoje em dia não é mais conhecimento, gente. É sabedoria, é pegar o que está disponível no YouTube, rede social e aplicar. E não é esse terrorismo, sabe? Ah, não vou viver mais. Não. Então, por exemplo, você perguntou, tem o pão sem glúten. Nós temos aqui o Whole Foods, né? Meu Deus, tem pães lá deliciosos sem glúten. Sem glúten. É só comprar o pão sem glúten. Aí o pão sem glúten tem alguma vitamina? Não. Eu coloco o nutriente que o meu corpo precisa. Eu vou matar a minha vontade de pão, que é uma coisa que remete à minha infância. É um hábito, é só um hábito. Mas tudo bem, eu gosto e remete à minha infância, é delicioso e tal. Então eu gosto do pão. Pão sem glúten, delicioso. E colocam ovos mexidos, coloca carne moída, peito de frango, né? Coloca uma proteína dentro desse pão. Coloca uma fruta de manhã, mamão com chia, para melhorar a saúde do seu intestino. Lembra da água. Vai tomar o café, deixa para tomar esse café um pouquinho, 1 hora, né, depois de você ter acordado, justamente por causa dessa questão do cortisol. Mas vai fazendo esses ajustes, mas que vai melhorar muito. Anota uma coisa aí, gente. Quando alguma coisa muda, tudo lá na frente muda. Uau! Muitas das vezes a gente quer mudar tudo para algo mudar. Não, é alguma coisinha. Você desviou um pouquinho a rota, em vez de ir para cá, para a doença, você já está caminhando para a saúde. Então não tem que sair daqui desse podcast tentando mudar o mundo. Não, agora não vou comer açúcar. Não vai dar. Não vai dar certo dessa forma. Vai fazendo o seu melhor. Deixa o doce para depois do almoço, como nós falamos. Né? Sempre coma as frutas, né? 1 maçã por dia. Você protege seu coração de infarto. Uau. Só que como é que você vai comer maçã? Tem até um ditado americano que fala, né? One apple a day leaves the doctor away. Como que você vai comer maçã se no seu armário está cheio de biscoito recheado? O seu cérebro não vai querer, porque o biscoito recheado ele libera muito mais dopamina no seu cérebro. Então ele é viciante mesmo, e a indústria é sacana. Ela ama isso. Ela faz de propósito, gente. Acorda tu que dormes, a indústria não está de brincadeira. Quanto mais alimentos elas puderem fazer para te viciar naquilo, elas não estão importando se aquilo vai te dar um câncer anos depois. Não, o negócio deles é lucro, é vender, é te viciar. Tem pessoas que chegam, né, para mim falando assim, doutor Maurílio, eu não estou conseguindo dormir. Eu falo, como é que tá? O que você está fazendo 1 hora antes de dormir? Eu estou no TikTok. Criatura, como é que você vai dormir estimulando o seu cérebro? Porque ali, tudo aqui em nossa volta, esse cenário maravilhoso seu aqui, tudo isso aqui é um dado para o meu cérebro processar. Isso aqui é um copo, né? Isso aqui é um microfone. Então são informações, são dados que o meu cérebro, meu cérebro precisa processar esses dados. Quando você está ali no TikTok, né, qualquer rede social, nesses videozinhos, passando o dedinho,
Você está expondo o seu cérebro ao número ilimitado de dados para ele processar. Então, o que você está fazendo? Você está acelerando a sua mente, seus pensamentos. Logo, você não vai realmente conseguir dormir. Doutor Mauro, eu deito para dormir e minha mente não para. Só pensamento ruim o tempo todo, a mente acelerada, eu não consigo dormir. Mas é você que 1 hora atrás estava rolando o dedinho ali, acelerando seus pensamentos. A luz da tela do celular, do tablet, do computador, bloqueia a sua glândula pineal para também não produzir melatonina. Então, são ajustes pequenos que você vai fazendo para você ter sua vida de volta. O que isso está causando nas crianças? Existe uma quantidade segura para que a gente pudesse dizer assim, eu vou deixar meu filho 2 horas por dia, 1 hora por dia, meia hora? Então, criança até 12 anos, eu acho que o mínimo possível. O mínimo possível sempre sob supervisão. Porque, gente, a gente não tem controle do que vai aparecer ali. Né? A gente não tem controle, não é nem a questão da tela por si só, a estimulação através de games e de videozinhos que eles também vão assistindo ali, mas através de conteúdos que de alguma forma pode aparecer ali. Mais de 60% do tráfego, né, tráfego pago da internet é pornografia, gente. E a qualquer momento, um desses vídeos indevidos pode chegar nossos filhos. Eu tenho um menino de 11 anos, qualquer momento ele ali no celular dele, pode aparecer alguma coisa para ele e chamar a atenção dele. E a partir dali, ele ser exposto a um trauma nessa idade. Então, assim, o mínimo possível sob supervisão. Eu não sou de falar tempo, assim, mas eu sei que também não dá para não deixar, mas orientar muito, conversar muito e voltar a ter essa criatividade, Renata, de sentar à mesa. Você falou que vocês fazem um culto aqui em família. Doméstico. Jogar um Uno, uma dama. Era tão gostoso isso. E hoje em dia está cada um no celular e fica ali horas. Por quê? Porque está gerando dopamina no seu cérebro. O cérebro está adorando aquilo ali. As pessoas falam assim, doutor Mauro, eu fico 1 hora, 2 horas no TikTok, parece que eu fiquei 10 minutos. É isso mesmo, porque o cérebro está sendo encharcado ali de dopamina. Só que é uma dopamina que está adoecendo a sua mente. Vai criando essa síndrome do pensamento acelerado. Acelerado e vai te viciando e o cérebro só quer aquilo de novo. Doutor, eu carrego no meu corpo as marcas de telas, porque eu fiquei tantos anos trabalhando como corretora de imóveis, então eu já levantava de manhã em frente o laptop. E saía para ver cliente o tempo inteiro, celular, o tempo inteiro, 24 horas, isso ao passar dos anos. Eu acho que acaba com o nosso sistema metabólico no sentido de fazer as coisas funcionarem em vida real, né? Exatamente. Voltar, é isso que as pessoas estão precisando, voltar para o mundo real. Tem hora que dá até uma vontade assim de falar assim, sabe uma coisa? Eu vou lá para minha roça, não, eu quero nada, eu não quero celular na minha frente, quero nada. E Renata, dá um nojo. Coisas simples, por exemplo, você desliga tudo, sai ali meia hora, pra você tomar o sol, para pisar na grama. Existe uma técnica, né, uma ferramenta extraordinária que é o ground, que é você pisar na grama, pisar na terra. Você troca aquela energia ali, tira toda uma carga de energia que você está, muitas vezes, carregando e deixando seu dia pesado, difícil, sabe? Pensamentos acelerados. Então, não é também esse radicalismo, esse terrorismo. Não, vamos todo mundo para a roça, não é isso. Mas, em meio a essa correria que a gente fica, para um pouquinho, desliga um pouco esse celular, vai lá um pouco, bate um papo, chama uma companhia boa, faz uma caminhada de meia hora, só para, sabe, você viver o hoje, o presente, a realidade, como nós falamos aqui. A doutora Elizabeth Pinheiro esteve aqui, ela trabalha com desparasitação, desbiose e tal. E ela falou uma coisa muito interessante que eu gravei a respeito de pisar na terra, pés descalços. Às vezes você despreza muito o poder disso. É verdade? Porque o senhor é a segunda pessoa que fala disso. Muito, 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 muito. Tudo é energia. Tudo é energia. Então, às vezes você está muito carregado, o dia está difícil, está pesado. Desliga o celular, desliga um pouco o negócio de tela, de virtual e vai fazer uma caminhada. Fica descalço na grama, na terra um pouquinho. Toma um pouquinho de sol. O sol é muito importante também. Então, ali você muda toda a sua energia. Você descarrega uma energia pesada que está deixando o seu dia difícil, acelerando seus pensamentos.
e você descarrega toda essa energia e você se renova ali com meia hora, com 40 minutos. E o crente, às vezes, ele tem tanto preconceito, né, doutor, contra a energia. Você fala, energia, essa palavra, a pessoa, eita, repreendida em nome de Jesus. Quando, na verdade, o seu corpo inteiro é 70% água e água conduz o quê? Energia. Energia. Então, tem essa coisa da energia, né, doutor? Sim, total. Total. E aqui nos Estados Unidos, o povo tudo depressivo, só anda de meia. Não anda com o pé no chão. Aqui nos Estados Unidos, nós temos a população mais depressiva do mundo. No Brasil, Sério? é a população mais ansiosa do mundo. São mais de 20 milhões de brasileiros sofrendo com ansiedade. E aqui nos Estados Unidos está a população mais depressiva do mundo. Mais de 50% dessa população está obesa, né, e sofrendo com depressão. As pessoas estão perdendo, né, para esses hábitos, né, para comida, enfim. Eu achei interessante, eu conversei com uma pastora e ela estava dizendo que toda vez que ela vai profetizar para uma pessoa, ela falava isso. Essa sensação que você vive de dormir e acordar como se não tivesse dormido nem por uma hora, exausta, cansada, porque você não dorme bem, não consegue descansar porque você é ansiosa. Ela falou que nunca falhou falar isso com alguém. Ou seja, todas as pessoas estão vivendo sob ansiedade. E a sua presença aqui me confirma isso. Porque não tem uma pessoa hoje que eu encontre aqui nos Estados Unidos que eu falo isso para ela, essa pastora sou eu. Eu falo isso, que eu sinto aquela carga pesada na pessoa. Se eu falar, realmente procede. A pessoa fala na hora, é verdade. Eu levanto exausta, parece que eu não dormi nem por uma hora, eu dormi 10 horas seguidas. Não está descansando, né? Isso é fruto de ansiedade. De ansiedade. O mundo está ansioso. O mundo está ansioso. O mundo está, infelizmente... E nós não estamos falando aqui, gente, ansiedade como um estado emocional, como eu falei no início, que existe e é natural a todas as pessoas. Nós estamos falando de uma ansiedade que faz você ficar cansada, com dores no corpo. Essa musculatura toda dolorida, dói nuca, dói pescoço, dói braço, dói região lombar, dói muitas vezes a cabeça. Algumas pessoas relatam sentir uma dor aqui na região da mandíbula por causa de bruxismo, né? Os dentes ficam muito rígidos. O seu corpo, ele fica em estado de luta o tempo todo. Estado de luta o tempo todo por causa dessa programação de medo. Então, a musculatura fica muito rígida, muito contraída. Daí que vem essas dores musculares, muitas das vezes. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. O que está ruim vai piorar muito. Está na Bíblia, gente. Está na Bíblia. Rumores de guerra. Não vai parar. Né? Mais pandemias. Só que é o seguinte, você tem a chance, a partir desse podcast, de estabelecer a paz que excede todo entendimento na sua casa. Aleluia. Através do seu comportamento, da sua atitude, e falar assim, ó, aqui não. Lucas 10:19 fala, Jesus falando, que ele nos deu poder para pisar em escorpiões, em serpentes. E autoridade sobre qualquer inimigo. O inimigo não tem poder sobre você. Amém. Sabe quem tem poder sobre você? É você mesmo. Se você continuar distraída, com rede social, cuidando de coisas que não é para você cuidar, tem coisas que estão fora do seu controle, entrega. Deixa o pai cuidar para você. Nós já estamos entrando numa parte espiritual, que já que é muito importante. Muito. Muito importante, o espiritual, o almático, né, as emoções, e o físico. Se não tratar o ser humano nessas 3 esferas, gente, não tem cura. Não tem cura. Então, assim, saia daqui com esse entendimento. Tá ruim, vai piorar muito. Mas eu e a minha casa estamos protegidos por aquele que é o guarda de Israel. Nós serviremos ao Senhor. Nós vamos melhorar nossa alimentação, nosso comportamento. Nós vamos quebrar toda essa maldição hereditária que veio de papai e mamãe, perdoando, ressignificando. Seu pai fez o que fez com você, mas é o melhor que ele poderia. Ele é vítima de outras vítimas. Ele também foi maltratado, judiado, ferido. E ele só te deu aquilo que ele recebeu. Então, perdoa isso, ressignifica e faça totalmente diferente na sua casa agora. Meu Deus, que lição de vida. Que coisa gostosa. Eu sou grata pela sua vida, doutor. Sou grata. Eu acredito que aquilo que a ciência hoje prova, né, que a oração, que passar alguns minutos do dia meditando nas coisas do alto ou naquilo que te traz esperança, cura muitas coisas, né, doutor? Sim. Você recomenda isso também para as pessoas? Sim, é tão lógico. importante. Meu Deus. Hoje cedo nós tivemos
Eu tenho um grupinho lá que eu acompanho eles durante o ano todo. A gente se reúne toda terça e toda quinta. Eu quero fazer parte. E hoje nós falamos, a chave está lá assim, em Filipenses 4:6. Não andeis Ansiosos por Antes coisa de tudo, alguma. levai. Tá, se tem uma ordem ali, não andeis ansiosos por coisa alguma, significa, quem está falando isso, gente? A palavra da verdade. Se lá tem essa ordem, significa que você tem esse poder. Só que você está delegando isso. Aí, logo em seguida, explica como que você vai conseguir isso. Oração E súplicas. e gratidão. Oração e gratidão. Já é comprovado cientificamente, a neurociência comprova isso, quando você está orando, o seu córtex pré-frontal, a sua mente consciente, ela é ativada. Onde que está o prazer, desejo e medo? No seu sistema límbico, seu sistema emocional. Então, quando você ativa seu córtex pré-frontal, você enfraquece o seu sistema límbico. Quanto mais medo, mais seu sistema límbico está ativado. Como é que eu ativo o córtex pré-frontal, a mente consciente? Gente, a chave da cura está aqui, ó. É quando você está consciente de quem você é, nele. Presta atenção nisso aqui. Como é que eu ativo mente consciente? Oração e gratidão. E existem dois... Vou ler para o pessoal, ó. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A chave da cura está no coração e na mente. Eu preciso ativar essa mente consciente. Como? Oração e gratidão. Acorde grata, vá lá e escreva. Isso é uma instrução para vocês. Começa a escrever, acorda de manhã, você vai acordar angustiado. Porque isso já faz parte de uma programação que está no seu subconsciente, de medo, de abandono, de rejeição, que vem lá desde a infância. Mas você tem como, através da neuroplasticidade, você tem como ensinar o seu cérebro a se comportar de uma maneira diferente. Tem que repetir, tem que fazer sob forte impacto emocional. É aquilo que a gente estava falando aqui antes, né, do podcast. Vai viajar. Meu Deus. Abrace mais, sorria mais. A vida é leve. É verdade. A vida é leve. Você está carregando um peso que não é para você carregar. Doutor, eu vou falar uma coisa. Pode. Meu Deus, fica até emocionado. Eu chorei, gente, antes do podcast. Existe uma fase da vida que você trabalha e você está almejando aquele monte de coisa. Aí, de repente, você alcança uma fase da sua vida. Não é que você está lá no topo, não, mas você está bem. Você alcança dinheiro. Você está bem. Você já alcançou, você está bem. Você já alcançou aquilo que você precisava. Não há mais necessidade de ficar correndo. E aí você está bem, mas não está bem. O que está acontecendo ali, né? E quando o senhor disse para mim assim, você está curada da fibromialgia. É você que decide agora. Seu destino. Se você vai ser curada ou se você vai permanecer sem desfrutar daquilo que Deus tem te dado. Fez tudo novo, né? A ironia disso é ouvir isso de alguém que se dedicou praticamente a cuidar muito mais do funcionamento do corpo do que necessariamente um pastor, um líder de uma igreja, um sacerdote espiritual. É ouvir isso de alguém que se dedica hoje a salvar, entre aspas, salvar milhares e milhares de almas doentes, ansiosas, tristes, enfermas, aprisionadas. Então, às vezes a pessoa fala, ansiedade, eu não sou ansiosa, não. Mas tem uma série de outras doenças, todas elas 100% associadas à ansiedade, estão aqui desprezando o seu podcast, porque elas se encontram num lugar onde elas acham que isso não diz respeito a elas. Talvez a ansiedade seja a resposta de todas as enfermidades que eu penso que eu tenho, ou que eu me aprisionei nelas até hoje. Isso é muito sério. Sim. Isso é muito sério.
E essa clareza que você está tendo, ela vai te levar a um caminho de cura. Tenha certeza disso. Porque enquanto você não tem essa clareza, que tem uma causa, que tem uma origem, que está relacionado com coisas que você viveu na sua infância, na sua adolescência, de programações de medos que entraram e geraram uma emoção muito forte, e seu subconsciente está revisitando essa emoção. Eu vou contar um caso aqui todos vocês, só para trazer mais clareza. Eu tive uma paciente, professora, Ana Cláudia, o nome dela, 38 anos de idade, crise de pânico, ok? Você sabe o que é uma crise de pânico. E aí, dentro do meu programa, com o meu acompanhamento, ela identificou, eu ensino isso, eu ensino a desligar a crise, para a pessoa não ter que ir para pronto-socorro mais, porque a pessoa, é comum, a pessoa numa crise de ansiedade, passa mal, desesperada, vai para o pronto-socorro achando que está morrendo, chega lá, faz tudo quanto é exame, para o médico virar para você e falar assim, ó, não tem nada no seu coração, isso é uma crise de ansiedade, seu coração está melhor do que o meu. Isso é comum de acontecer. Doutor Maurílio, por quê? O problema não é no coração? Não, gente. O problema não é no coração. Essa paciente entrou no meu protocolo, aprendeu a desligar uma crise de ansiedade, parou de ter medo de crise. Esse medo é um medo imaginário. E ele é um medo atrativo. Quanto mais medo de crise você tem, mais crise você está atraindo. Anota isso. Está lá em Jó 3,25. Aquilo que eu mais temia, me sobreveio. Sobreveio. Cuidado com o que você está temendo. Porque você está atraindo isso para você. Isso é real, está na palavra, gente. Então tá. O que é o medo? Esse medo que nós estamos falando, medo imaginário, é fé ao contrário. Porque em Hebreus 11:1 fala assim, ó, fé é a certeza daquilo que esperamos. Ou seja, certeza daquilo que você quer. Você quer bênção? Vai ser bênção. Então, essa paciente, ela começou a mapear e descobrir os gatilhos. Olha para você ver o que ela descobriu. Quando ela entrava num ambiente quente e fechado, o coração dela acelerava. Porque o ambiente quente e fechado fazia o subconsciente dela revisitar uma emoção, porque ela foi abusada dentro de uma sauna, aos 8 aninhos de idade. Meu Deus. Ela com 38 anos, 30 anos depois, gente, quando ela entrava num ambiente quente e fechado, o subconsciente dela revisitava aquela emoção do abuso. O que o subconsciente mandava informação para o cérebro? Vamos ser abusada de novo. Só que o ambiente quente e fechado em questão era a sala de aula que ela dava aula, porque não tinha ar-condicionado. Então a sua mente está mentindo para você. A sua mente está disparando. Essa programação de medo está disparando esse estado de alerta no seu corpo. E aí ela identificou isso. Espera aí, quando eu entro em ambiente quente e fechado, meu coração acelera, porque o meu subconsciente faz eu reviver uma emoção do abuso aos 8 aninhos de idade, numa sauna. É só para vocês entenderem o que é uma crise de ansiedade. É uma resposta do seu corpo. É um sistema de proteção do seu corpo, querendo te proteger de um perigo, de um medo que só está acontecendo aqui, por causa de uma emoção, de um trauma que ficou, de algo que te aconteceu lá atrás. E é incrível, né? Porque antigamente os crentes eram contra terapias, contra tudo aquilo que vinha de uma maneira tão linda para curar, né? Ah, você não precisa de terapia. Terapeuta é Jesus. Isso é comum até hoje acontecer, infelizmente, esse preconceito. Esse preconceito. Eu atendi um pastor lá do Rio Grande do Norte, Emiliano. Inclusive, se ele estiver nos ouvindo aqui, um abraço. E ele tinha medo de elevador. Medo de elevador. É. E ele trabalhava num prédio, 8º andar do prédio, e ele, medo de elevador. 15 anos, medo de elevador, e ele escravo daquilo, subindo aquele monte de escada, enfim. Pastor. E aí ele entrou no meu programa, a gente começou a fazer o trabalho, né, para vencer esse medo, é um medo imaginário. Pronto, no outro dia foi lá e venceu o medo e conseguiu entrar no elevador do trabalho dele, entendeu? Pastor, ó, tá vendo? Profetizando. Amém, pastor. E eu recebo. Pastor. Amém. Eu recebo. Olha, eu entrevistei uma grande amiga, né, que eu amo muito, se estiver aí nos ouvindo, a Carla. Carla Gontijo. Ela é uma terapeuta de traumas religiosos. E eu tenho visto pessoas com fobia de religião. Quando, na verdade, quando eu estava fazendo meu doutorado, o reverendo Benavides, também um grande querido, ele explicava, gente, todos nós temos que ter uma religião. Religião é uma coisa extremamente positiva. Religião é algo que faz parte de nós, você ser e pertencer a algo que você crê. Isso é ter uma religião. Porém, a gente estereotipa, né, falando, o religioso, você não pode ser religioso, fulano é religioso. Ser religioso é uma coisa boa.
Sim. É igual ter dinheiro. Ser rico é uma coisa boa. O problema é o amor ao Ao dinheiro. dinheiro. Não é ter o dinheiro. Sim. Né? Até porque não se faz a obra sem recursos. Mas ela falou muito de traumas religiosos. E eu venho vendo uma geração que vem até pertinentemente e com razão traumatizada com líderes narcísicos, pessoas e tal. Isso tem causado muita ansiedade. A ponto de você ver pessoas que antigamente, eram tão bem relacionadas com Deus, tinham intimidade com Deus, tal, estão traumatizadas fora da igreja. Eu tenho pessoas em depressão, se desviaram, passaram por situações terríveis. Depois que a Carla veio aqui, ela não tem horário nem para me atender mais, né, Carla? Mas tudo bem. Ficou algo assim, eu vi uma demanda muito grande. Você já chegou a pegar esse tipo de fobia? Já. E aí, o que fica disso, né? Como eu falei, já atendi vários pastores aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil. Por isso que eu perguntei, você falou de Rio Grande Gente, do tem Sul. muita gente doente dentro das igrejas. Dentro das igrejas, tem muita gente doente dentro das igrejas. Mas o que é importante a gente falar aqui, Renata? Até para desmistificar e eliminar esse preconceito. Gente, ansiedade e depressão não é falta de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É químico, é metabólico. Existe um porquê, uma causa, uma origem. Tem um intestino inflamado que precisa desinflamar. Você precisa de ajuda, você precisa de acompanhamento para você restaurar a sua saúde física, a sua saúde mental. E as pessoas, infelizmente, ainda têm essa questão do preconceito. Como assim um pastor com ansiedade, um pastor com depressão? Gente, isso está sujeito a qualquer pessoa. É uma doença psíquica, é uma doença metabólica e precisa de cuidado, né? Precisa você ir na causa, na origem desse mal para você restaurar a sua saúde física, a sua saúde mental. Esse preconceito, infelizmente, tem impedido muitas vezes as pessoas dentro da igreja de buscar ajuda, porque fica envergonhada, fica com medo do que as pessoas vão pensar, e as pessoas vão literalmente ali, como você falou, vai sucumbindo. O talento dela vai sendo soterrado por aquele mal, por aquela ansiedade, por aquela depressão. Às vezes ela é tão capaz, tão criativa, tão capaz, né? E ela está ali aprisionada. Sim. Né? Olha, eu queria te perguntar como funciona esse tratamento e como, assim, se eu puder dar uma palhinha, porque eu sei que o seu protocolo ele está famoso, chegou em mim, assim, muitas palavras positivas, muitos elogios a respeito do trabalho que o senhor tem desenvolvido. Como que funciona, assim, em tese, esse protocolo para cura definitiva de ansiedade na raiz, que naturalmente vai evacuar em outras áreas e vai sarar a pessoa por inteiro? Boa pergunta. Basicamente, o caminho é restaurar a saúde mental primeiro, eliminar daqui toda essa programação de medo, curar essas feridas emocionais, trocar o significado, a percepção que ficou. Muitas das vezes, lá na sua infância, não foi nem tão ruim assim, mas a criança, a percepção da criança foi ruim. A percepção, grava essa palavra, percepção. Eu atendi uma outra paciente, quase 40 anos de idade, e dentro desse processo de cura, olha o que ela lembrou, gente. Coisa que ela já tinha esquecido, mas o subconsciente não esquece. Ela era mãe solteira, a mãe dela era mãe solteira e tinha que trabalhar muito para dar conta das coisas. E ela sempre era a última a ser buscada na escola. Os coleguinhas davam a hora de ir embora, os coleguinhas todos iam embora e ela ficava sempre por último, a ponto, ela lembrou disso, chorando, a ponto de algumas vezes a coordenadora, a professora, a diretora, quem ficava com ela, ter que ligar para a mãe, sua filha está aqui, todo mundo já foi embora, a escola está fechando, sua filha está aqui. Aquela criança só tinha 6 anos de idade. Qual a percepção daquela criança? Eu estou sendo abandonada, eu estou sendo rejeitada, todos os meus amiguinhos foram embora e eu não fui. Então ficou essa percepção que gerou um trauma. O que é o trauma? Cola da memória ruim. De forma que 30 anos se passaram e ela já na sua casa, casada, mas na hora que todo mundo saía, ela ficava sozinha em casa, o coração acelerava. Porque o subconsciente acessava aquela emoção que ela tinha quando a mãe
era a última a buscar ela na escola e ela se sentia sozinha, se sentia abandonada e rejeitada. Então a primeira coisa que a gente faz é essa cura emocional, dessa ferida que ficou, dessa marca, dessa programação de medo. A outra fase do tratamento é essa questão de desinflamar o intestino. Colocar esse intestino para voltar a produzir serotonina, dopamina. Então é restaurar a saúde do intestino. E uma terceira fase é a partir daí identificar o que alimenta o seu eu curado e o que alimenta o seu eu doente. Eu tive uma paciente de 58 anos de idade. Presta atenção nisso aqui, gente. Uma senhora ativa, uma senhora que ia na feira, hidroginástica, dirigia, fazia tudo, 58 anos de idade. Do nada, crise de pânico a ponto de não sair de casa. O atendimento foi online. Do nada? Não, gente. Durante o atendimento, conversando com ela, atendimento online, porque ela não saía de casa, pânico de sair de casa. Ela falou assim, doutor Maurílio, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Durante o atendimento, eu conversando, explicando para ela o que estava acontecendo. Ela falou assim, agora eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. Tem 6 meses que eu estou assistindo um programa que chama Cidade Alerta. É um programa lá no Brasil que fala de tiro, de morte, de sequestro, de sangue. Gente, o seu cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Se você está assistindo isso, o seu cérebro está entendendo o que está acontecendo na rua da sua casa. E logo desenvolve uma trava emocional te impedindo você de sair de casa. Fizemos o trabalho de ressignificação, de reprogramação da mente, e ela foi curada, voltou a sair de casa, teve a vida dela de volta, a rotina dela de volta. Então, é isso. Tem muita coisa que você está fazendo, assistindo, ouvindo, que está adoecendo a sua mente. Então, esse terceiro trabalho é cuidar do ambiente, é se afastar de pessoas tóxicas, coisa que você está assistindo, às vezes, no celular, está adoecendo a sua mente. Doutor, me diz uma coisa. O que os pais, os professores, líderes espirituais, pessoas que cuidam de pessoas, o que eles podem fazer para ajudar a diminuir os efeitos da ansiedade no corpo humano? Então, de uma forma bem simples, nós precisamos começar a fazer o caminho inverso. Então, nós precisamos promover para essa criança, para esse jovem, um contato mais com a natureza, brincadeiras, jogos mais lúdicos, sabe? De sentar no chão, de brincar na terra, coisas que talvez a gente ainda teve na nossa infância que as crianças de hoje em dia não têm. As crianças hoje em dia só querem ficar no quarto, isoladas, né? Na rede social, na tela. Então isso deixa a mente muito inquieta. Parece que não, gente, mas o efeito disso é muito danoso para o cérebro, né? Então hoje a gente vê pela primeira vez na história, crianças e jovens tendo mais diagnóstico de ansiedade, outros transtornos mentais, TDAH, mais do que adulto. Por causa de quê? Por causa de tela, por causa de rede social, por causa dessa falta de presença. E aí coisas simples, como nós falamos aqui, sabe, o momento que tiver, dá uma atenção, vai para uma praia, vai fazer uma viagem, mas com um propósito totalmente diferente, de se desligar um pouco do virtual, da tela, e viver um pouco um momento presente, sabe? Andar descalço, uma alimentação mais natural possível, menos fast food, né? Isso está matando a população mais poderosa do mundo, economicamente falando, está doente, depressiva por causa de uma alimentação, está obesa. Então, assim, a gente já sabe o resultado disso tudo, né? Muitas pessoas diagnosticadas com Alzheimer, então é fazer aquilo que eu falei, a parte que nos cabe, que Deus não vai fazer. Então, é a gente tomar mais consciência, né, de todo esse perigo de brincar com isso e naquilo que a gente puder promover o mínimo de mudança, de ajuste, que já vai ser de grande valia na saúde física e mental dos nossos filhos. Me diz uma coisa, esse tratamento, ele é acessível para todo mundo? As pessoas podem te procurar, porque ele é online, então quer dizer, já não ele é atemporal, né? Ele é aquela coisa que a pessoa pode estar lá em Dubai ou, sei lá, na África, e ela pode ser atendida e ela pode ser ajudada. Sim. E ele é um tratamento, assim, muito dispendioso, ou dá para as pessoas se ajustarem e realmente tirar esse tempo, porque a gente fala, se não tirar um tempo para cuidar da sua saúde hoje, prevenir aquilo que pode piorar e tal, mais tarde você vai ter que gastar esse mesmo dinheiro ou infinitamente mais
para cuidar da doença em Sim, si, né? E a grande questão, o grande problema maior é que não vai ser mais tão mais tarde, né? As doenças, elas estão aparecendo cada vez mais cedo e prova disso é essa expectativa de que as pessoas vão começar a ter Alzheimer com 40, com 45 anos. Meu Deus. Então, a Já coisa existe essa previsão? olha para você ver, existe uma expectativa de que até 2030, nós estamos falando de 5 anos, as doenças que mais vão adoecer as pessoas, destruir a vida das pessoas, é a ansiedade e a depressão. Nós estamos falando de 5 anos. Né? Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, infelizmente. E eu reparo assim, não existe, por parte de uma forma geral, do mundo em geral, uma atitude, não vou dizer nem uma preocupação talvez há, mas uma ação concreta para a gente inibir isso, né? Esse crescente número de pessoas sofrendo com transtornos mentais, com ansiedade, com depressão, né? Gente, o número de suicídio nos últimos 10 anos aumentou 200%. 200? É muita coisa, a mídia muitas das vezes não pode divulgar, não pode falar isso, mas é um número assustador. Então, assim, as nossas crianças, elas se tornam também refém dessas estatísticas, dessas doenças, né, desses maus hábitos, e nós precisamos fazer algo, pelo menos para a nossa casa, sabe? Pelo menos para os nossos. Então, É algo assim que... porque às vezes as pessoas têm uma ideia. Ah, isso deve ser um absurdo, o valor para que eu comece um tratamento efetivo para me curar de ansiedade, né? Então, eu quero desmistificar isso, porque tem pessoas que realmente têm vontade de se cuidar. Já entendeu, através do podcast, através daquilo que o senhor está falando, que é necessário, literalmente, uma mudança. sim. É algo que está elitizado, porque antigamente terapias, cuidados especializados, era algo tão difícil acesso, né, doutor? Sim. A gente tem um programa que a gente faz isso de forma, até para ficar mais acessível para todo mundo, a gente faz isso em grupo. Que excelente. E que está tendo um resultado assim extraordinário. Apesar de ser em grupo e online, né, está tendo um resultado muito extraordinário e aí fica mais acessível para todas as pessoas. É lógico que aquelas pessoas que quiserem um tratamento, um acompanhamento de forma individual também tem, são menos vagas, né? Mas a gente também oferece esse tratamento. As pessoas podem me achar lá no Instagram, @dr.mauriliojosé. É a maneira mais fácil de entrar em contato, se comunicar com o senhor. Ali com a minha equipe. E eu estou aberto a ajudar, e essa é a minha missão de vida, porque, como eu falei, eu também passei por isso, e lá atrás eu fui ajudado, né? Eu quase perdi a minha vida, quase perdi a minha família para a ansiedade, porque a ansiedade faz isso, ela destrói relacionamentos, ela destrói a sua liberdade, enfim. Então, a minha missão de vida é essa, e eu estou aberto a ajudar quem... E o doutor estiver Maurílio, precisando. gente, também tem um canal no YouTube, né, doutor? Sim, Eu mesma estava olhando coisa. que tem um canal no YouTube que ele disponibiliza para todas as pessoas que têm vontade de mergulhar um pouquinho na saúde e em recursos de cura, para Sim. trazer cura. Sigam ele, eu vou deixar aqui nas mídias e aqui embaixo na descrição do vídeo todas as formas de contato do doutor Maurílio, para que você não seja a pessoa que impeça a sua cura. Busque ajuda, né, doutor? Sim. Porque ele me falou uma coisa muito linda antes de começar o podcast. Ele disse assim, pessoas ferem e causam traumas, mas pessoas também curam. As mesmas pessoas que ferem não necessariamente são as que te curam, mas sempre são pessoas ferindo e pessoas curando. Sim. A gente precisa, né? A gente precisa. E é uma das coisas que a gente trabalha muito dentro né, desse protocolo, é a questão de fazer com que as pessoas voltem a se relacionar. Um comportamento comum, quem está sofrendo com ansiedade e depressão, e totalmente danoso, adoece mais a sua mente, é o isolamento. Você tende a se isolar, você começa a desmarcar a agenda, você começa a desmarcar vários programas, você quer ficar sozinha, você quer ficar no quarto, porque é ali que o seu cérebro se sente um pouquinho mais segura. Só que isso só adoece ainda mais a sua mente. Então,
essa ressocialização, ela é fundamental num processo de cura, né? De restauração da saúde física e mental. E eu ensino isso no protocolo também de como fazer isso, entendeu? Eu Ou dou seja, vontade. Ô, doutor, o senhor não quer morar aqui, não? ou seja, Mora aqui no estúdio uns dias. nós precisamos de pessoas para a gente se curar. Olha, queridos, eu quero dizer para vocês que se nós não conquistamos 100 mil seguidores ainda, porque começou tão prematuramente, é tão novinho o nosso canal, e tudo tão orgânico, tão transparente, com foco cristão, à luz da Bíblia, nessa cosmovisão bíblica, que literalmente, se não conquistou 100 mil antes, agora depois desse podcast, merece. Estamos nessa campanha de 100 mil seguidores. Porque eu não creio que você vai ver em outros lugares algumas coisas que foram lançadas aqui. São chaves para a sua vida. Chaves para você, porque foram para mim. E quando o negócio toca aqui em mim, sabe, parece que tem um sininho aqui dentro. Quando toca esse sininho, eu sei que tá bom. Tá muito bom. E eu nem vou poder continuar muito, porque nós temos horário. Mas quero te convidar, mais uma vez, a me mandar sugestões de tudo que você quer falar, inclusive de perguntas mais específicas, para que a gente traga, né, doutor Maurílio, novamente a sua presença ilustre, porque vai ser uma alegria muito grande. Já quero deixar aqui de antemão esse convite para que o senhor retorne, para que a gente possa falar mais do assunto. Tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas lá, porque eu fui muito edificada. Quero te pedir uma coisa simples. A sua câmera é aquela lá, ó. Sim. Se eu puder, deixa uma mensagem para o meu público aqui, que de repente deixa o Espírito Santo te guiar. Eu sei que tem tanta coisa para ser transbordada, para a gente desfrutar através desse preço que o senhor pagou de conhecimento, sabedoria. Mas deixa um recado para o meu público aí, doutor. Ok. A palavra diz assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você precisa voltar a se amar. Você está carregando, a sua vida se tornou pesada. Mas ela é um peso que colocaram em você. E inconscientemente, você está carregando esse peso que não precisa mais de você carregar. Isso está te adoecendo, isso está te fadigando, isso está te causando dores, está te causando insônia, irritabilidade. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você não parar para cuidar daquilo que é o mais importante, que é a sua vida, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. A palavra fala também que o seu corpo não é seu. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Lá no finalzinho fala assim, ó, ele não é seu. Então, você anda muito afadigada, cuidando de muitas coisas que não é para você cuidar, não é da sua conta, literalmente. Volte a cuidar da única coisa que você precisa cuidar, que é de você. Porque quando você está bem, tudo em sua volta vai bem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Muitas vezes você está muito preocupada com a sua filha, com seus filhos, com tudo em sua volta, com o trabalho e tal, mas não tem ninguém cuidando de você. Então, se você não está bem, como é que você vai dar uma coisa que você não tem para os seus filhos? Então, vou repetir, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Volte a se amar. Sabe, coisas simples, busca conhecimento, instrução, se questione com relação a alguns comportamentos seu que está impedindo você de restaurar a sua saúde física e a sua saúde mental. Eu continuo ou eu começo a chorar agora? Me tocou demais. Foi um presente para mim, presente para nós, né, meu bem? O pastor Joe ali na retaguarda está se deliciando, que ele é muito, a personalidade dele ama meditar em coisas e não viver aquela vida, né? Sim. Sempre preocupada com o próximo minuto, next minute. Sim. Não, e eu tenho certeza que ele desfrutou tanto quanto eu. Eu realmente disponibilizo aqui para o senhor já de cara, né, para você, porque de cara ele já quebrou esse estigma também, disse, ó, vamos parar com essa formalidade toda. Fala aqui, Renata, o que você está precisando? Então, disponibilizamos, tá? Os estúdios, tudo que você precisar. Estamos aqui para servir ao reino, tá? E temos aqui, pela graça do Senhor,
o que existe de melhor para fazer a obra e espalhar esse evangelho que hoje, dentro desse estúdio aqui, alcança milhares de vidas, muito mais que se fosse uma igreja fechada com 3.000 pessoas ali dentro. Hoje é inimaginável o número de pessoas. A internet propicia isso, né? Propicia. De falar para o mundo. Falar para o mundo. Então, está à sua disposição. Gratidão. Está aqui para te servir, servir ao reino. E eu quero dizer que somos muito gratos e um abraço para sua esposa, para os filhos, para a família, Obrigado. por permitirem, né, que você tirasse esse tempo aqui para estar conosco. Sim. E eu quero dizer que Deus lhe retribua por esse tempo, de coração. 30, Amém. 60, 100 por um. Amém. Porque existe um Deus que não fica devedor de ninguém. Tudo que, se você der esse copo de água para um servo dele, para alguém que ele ama, eu tenho certeza que ele ama a todos, né? Mas ele lhe retribui, que ele lhe retribua. Amém. Tudo que você tem feito em ajudar milhões de pessoas ao redor do mundo, não só milhões na mídia social, mas ao redor do mundo. Você está fazendo uma obra missionária. Amém. Quero te dizer que você não é só um especialista em ansiedade, você é um especialista em vidas. E isso é muito precioso, porque a Bíblia diz que uma vida para Deus vale mais que o mundo inteiro, Uau. né? Então, Amém. Gratidão. esse é o nível da importância que você hoje conquistou no nosso coração. Você nos tem, tá bom? Gratidão. Quero agradecer você que está aqui conosco, né, gente? Sabe que quando nós fazemos algo aí de maneira aleatória, às vezes conteúdos tão bobos, tão irrisórios, crescem com uma facilidade tão absurda, mas quando nós fazemos algo para edificar vidas, algo que tem valor, algo para Deus principalmente, que não abre mão de princípios da palavra e que não abre mão daquilo que fica para sempre, às vezes é tão difícil crescer na mídia social, né? Às vezes é tão desvalorizado. Isso não é uma reclamação, isso é uma constatação. Mas se você sentiu que nós podemos contar com a sua ajuda de alguma forma, seja um missionário, espalhe esse vídeo como uma missão de vida, para pelo menos acender uma luz dentro da cabeça daquela pessoa que você conhece que também vive debaixo de ansiedade, de aprisionamento, de dores, de tristeza. Sabe, eu acho que nem precisa de dizer para você, dá um like, fala um oi nos comentários, porque é tão de bom senso diante daquilo que nós temos derramado na sua vida. Literalmente, é a única coisa que vai me dizer se você realmente gostou do vídeo. É a única coisa que vai fazer com que esse vídeo alcance mais vidas e torne a vida de outras pessoas algo um pouco melhor, mais leve, né? Porque, assim, a notícia ruim, como diz lá em Minas, chega rápido, ela voa, mas notícias boas, é preciso pessoas boas que se importem em espalhá-las. E o meu convite para você é esse. Se você puder nos ajudar, ser membro do canal, lá eu falo de coisas maravilhosas, porque lá não tem tanta censura, a gente pode falar mais abertamente, né? Nós temos lives específicas, exclusivas para você, conteúdo só para vocês, que, na verdade, ali eu rasgo o coração muito mais, né, gente? Não sei se é nem possível, mas, de verdade, o mais importante, se você não puder, tá tudo certo. A única coisa que eu quero é que você realmente, junto de nós, seja um missionário. O que é um missionário? Alguém que cumpre uma missão. Eu não acredito que você chegou até o final desse vídeo e não tenha vontade de saber ou de fazer com que outras pessoas também tenham esse conhecimento, né? Tem muita gente sofrendo no mundo, gente. E você pode ser a resposta que outras pessoas aguardam, esperam, tá bom? Se você ainda não aceitou Jesus na tua vida como seu Senhor, Salvador, aquele que vai realmente mudar, transformar a sua realidade, sua trajetória e seu destino final depois dessa terra tão rápida que você nem sabe, nem tem garantia se amanhã você vai estar aqui, né? Então, daqui 5 minutos, você não sabe. Não foi você mesmo que se criou no ventre da sua mãe, então sua vida não é sua, né? Então, se você ainda não aceitou, aceite. Escreva aqui embaixo, amém. E nós queremos te abençoar com uma Bíblia. Isso faz parte da nossa missão de vida. Nós queremos orar com você. Mande
mensagem no nosso direct, que nós estamos aqui para te abençoar, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo Anastasia Cast, se Deus quiser.